Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite vamos falar de direito. Aliás, eu tenho falado sempre para os meus amigos que o direito é algo que todos nós deveríamos estudar em algum momento da vida, porque ele é a base da sociedade, o ordenamento jurídico é a base da vida em sociedade. Para falar um pouquinho sobre essa questão do direito, está aqui conosco o professor Zulmar Fachin, que é advogado, doutor em Direito Constitucional e professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual de Londrina, também do mestrado da Cesumar, diretor-geral das faculdades de Londrina, onde também leciona. Seja muito bem-vindo, professor. Uma ótima noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor Zulmar, é natural que haja sempre uma confusão entre o senhor e o ministro Edson Fachin, que hoje está em toda a mídia em função da lista de pessoas que ele autorizou a ser feita a investigação. Às vezes há, mas ultimamente tem se distinguido bastante na medida em que ele teve essa projeção maior, assim, essa publicidade maior em função do cargo que passou a exercer. Vocês são parentes? Nós somos primo irmão. Primo irmão? Primo irmão. Interessante. E os dois na área do direito? Exatamente, exatamente. Embora ele tivesse uma formação mais do direito privado, do direito civil especialmente. O senhor está na área constitucional, que é a área... Eu atuo na área de direito constitucional. Na questão do direito constitucional, uma das coisas que tem chamado a atenção, do direito constitucional, claro, onde nós estamos discutindo o regramento da vida em sociedade, é a questão, hoje está na pauta de toda a discussão, a questão do chamado foro privilegiado, que os políticos têm, que aqueles que detêm cargos, têm uma situação de serem julgados por um tribunal específico. Como o senhor avalia isso? Olha, primeiro eu precisaria colocar algumas coisas assim, do ponto de vista jurídico, no seu devido lugar. Se nós formos examinar numa perspectiva teórica, foro privilegiado não existe. O que a Constituição assegura é o foro especial por prerrogativa de função. Certo. Ou seja, a proteção não é para a pessoa, mas sim em função do cargo. É preciso que alguns cargos que têm uma relevância maior na vida política e jurídica e social de um país tenham uma proteção maior. É uma tradição dos países de formação jurídica romano-germânica. Portanto, é uma tradição no Brasil também. A Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, previa foro privilegiado. Por quê? Porque era uma monarquia. O Brasil tinha rei. A partir da primeira Constituição da República, 1891, passou-se a proteger o cargo. Portanto, a pessoa que exerce a função inerente a determinado cargo tem a prerrogativa de ser processada e julgada por um foro especial. Em princípio, e de uma perspectiva teórica, isso se justifica. Nos últimos tempos, passou a ser um problema, ou visualizado como um problema no Brasil. Por quê? Primeiro, porque passou-se a processar e julgar, ou no mínimo a investigar atos das pessoas mais importantes da República. Em segundo lugar, porque a quantidade de cargos que tem essa proteção é elevada, elevadíssima. Há uns dados mais ou menos oficiais que são cerca de 23 mil cargos no Brasil que as pessoas que exercem a função inerentes a eles são processadas e julgadas por um foro especial. E isso gera problema. À medida em que grandes pessoas, personalidades da República são investigadas, passa a haver uma quantidade maior de casos nas instâncias superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal, que não estava preparado para isso, porque nós assistimos a todos esses fatos ocorrendo na vida do país. Nós vamos verificar que o Supremo Tribunal Federal, que deve exercer uma função de corte constitucional, na prática se transforma quase que em um tribunal criminal.
Então há um desvirtuamento disso, uma tensão em relação a isso, e volta então o debate sobre a manutenção ou não do chamado foro privilegiado, que na verdade é o foro especial por prerrogativa de função. Aliás, esse é um ponto que eu gostaria que o senhor abordasse. O jargão popular fala em foro privilegiado, ou seja, se eu sou um deputado federal, o Luiz César se elege deputado federal e depois há uma denúncia, digamos que o Luiz César recebeu uma propina, né, como está acontecendo, ou há um indício disso. Eu tenho que haver eu tenho o direito de ser julgado por um tribunal em Brasília. Isso é, na prática do direito, no dia a dia, um privilégio ou isso é um problema? O senhor que é advogado, porque enquanto as pessoas acham que ser julgado pelo tribunal em Brasília pode ser uma maneira mais fácil de eu sair ileso ou impune, o juiz aqui na comarca não é mais fácil de ser pressionado? Exato. Então existem argumentos favoráveis e contrários à manutenção do foro especial por prerrogativa de função, como se diz no jargão popular, o foro privilegiado. Por exemplo, os juízes de primeira instância estariam, esses são os argumentos, estariam suscetíveis à maior influência do poder político, de condições econômicas. Por outro lado, a dificuldade de estar sendo processado em tribunais superiores ou no Supremo Tribunal Federal é que, historicamente, esses tribunais não foram preparados para isso. Então é privilégio de ordem prática. Em muitos casos, poderia-se dizer que foi um privilégio porque os tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, não têm um histórico de processar e julgar crimes de altas autoridades. Nunca se investigou praticamente esses crimes. Por outro lado, numa perspectiva concreta que você coloca, Luiz, a mim parece que é mais favorável ao acusado ser processado a partir da primeira instância, porque ele tem uma possibilidade de ser absolvido no juiz da comarca, vamos dizer, uma outra possibilidade no Tribunal de Justiça do Estado, pode ter uma terceira que é no Superior Tribunal de Justiça e ainda pode ter uma quarta possibilidade no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o discurso segundo o qual no Supremo demora muito, ele também serve para a primeira instância, porque tem que passar por vários graus. Por outro lado, ser julgado no Supremo Tribunal Federal, historicamente, tem sido benéfico para o acusado. Hoje, na minha avaliação, não mais. Eu creio que para o acusado seria melhor estar a partir da primeira instância, se analisarmos o quadro de hoje. Por quê? Porque há uma investigação, o processo, o julgamento haverá daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal e não haverá recurso para lugar nenhum. Portanto, o processo começa e termina ali em uma única instância. Vai chegar um momento daqui 2, 3, 5, 10 anos que a opinião das pessoas vai ser invertida. Chegará um momento em que se dirá que ser julgado no Tribunal Superior ou no Supremo Tribunal Federal estará longe de ser um foro privilegiado. Esta é a avaliação que faço a partir de uma perspectiva dos fatos. Seria um foro agravante, no caso? Porque é único, né? Você tem a decisão desfavorável ali, não há para quem recorrer. O senador Álvaro Dias tem um projeto de emenda à Constituição que acaba ou extingue esse tipo de situação. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, não há dúvida que é preciso reduzir o número de pessoas que podem ser processadas e julgadas em um foro especial por prerrogativa de função. São mais de 20 mil pessoas. Isso compromete, inclusive, o princípio republicano. Isso seria mais compatível com o sistema monárquico, né, que o Brasil abandonou em determinado momento da sua história. Então, me parece que sim, tem que haver a redução, mas para alguns cargos, inegavelmente, é preciso a manutenção do foro privilegiado por prerrogativa de função. Por exemplo, presidente e vice da República, presidente e vice da Câmara e do Senado, presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, presidente dos tribunais, eu creio, os tribunais de um modo geral, os estaduais, os tribunais federais e os tribunais superiores de Brasília. Os governadores? Governadores de Estado,
Eu sei que o que eu vou falar agora não é simpático, mas talvez ainda prefeito municipal. O prefeito municipal é processado e julgado na questão criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado. Me parece que algumas dessas funções ainda deveriam permanecer. Eu tenho muito medo quando nós, enquanto sociedade, agimos ou cobramos a ação de quem tem o poder de decisão, no caso o Congresso Nacional, no calor dos fatos. Né? Quando você está hoje, como estamos hoje, analisando a lista, né, do Ministério Fachin, 195 pessoas sendo investigadas pelo Supremo Tribunal Federal. Imagino que o Supremo não tenha condições práticas de fazer isso de forma rápida, como quer a sociedade. E aí começam a pipocar teses, né? Olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. É um momento de reflexão do ordenamento jurídico, de aprimoramento, ou nós podemos, dependendo da forma como for conduzida, viver aí uma verdadeira inquisição? Não, é um momento de reflexão. Claro, de ser efetivo, de ter eficácia, de dar resposta à sociedade, mas é momento de reflexão. É preciso compreender que isso está dentro de um sistema. O sistema era mais ou menos assim. O sistema, eu estou me referindo ao sistema eleitoral. Certo. Eu não estou aqui justificando, dizendo que o sistema era assim, no caso de corrupção, de desvio, de apropriação indébita, de vantagens pessoais. Mas o financiamento das campanhas, com dinheiro privado, fazia parte do sistema jurídico. O sistema político eleitoral previa isso. Então é preciso, primeiro, uma grande reflexão, no sentido de melhorar o sistema, porque senão daqui 1 ano, 2, 5, 10 ou 15 estaremos de novo nisso. É preciso que haja uma mudança significativa do sistema eleitoral, especialmente na parte de financiamento de campanha, mas nesse momento é preciso separar, porque desta relação até agora, e certamente haverá outras, desta relação nem todos certamente vão se enquadrar em crimes, e alguns irão se enquadrar no quê? No financiamento de campanha que a lei permitia. Até porque, na verdade, colocaram na mesma delação as doações legais e as chamadas ilegais do Caixa 2. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco, com o advogado Zulmar Fachin. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite falando sobre o ordenamento jurídico, foro privilegiado, com o advogado e doutor em Direito Constitucional, Zulmar Fachin. Doutor Zulmar, a gente falava da questão que passa muito pelo chamado Caixa 2, as campanhas eleitorais que são necessárias para nós elegermos nossos representantes, e houve toda uma discussão. Antes o financiamento era feito por empresas e particulares, as empresas não podem mais fazer doações, e agora os particulares também com uma grande condições de amarras em função da legislação aprovada e que valeu já para a eleição do ano passado. Como que nós vamos conseguir fazer isso
e, ao mesmo tempo, resolver o problema do Caixa 2? É muito complexo, porque a relação público-privado, historicamente, é uma relação complexa, não apenas aqui, mas em outros países também. Há um dado que é concreto. O modelo de sistema eleitoral que nós tínhamos não dá. E, se bem que, nesse momento, ele, inclusive, já nem existe, porque o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão limitando doações de empresas privadas para as campanhas. Eu não tenho assim uma posição muito clara, mas talvez conjugando o financiamento público com o privado. Por outro lado, só prever isso, ou prever um outro modelo que também pode servir, não resolverá o problema. Eu creio que a questão mais densa está na fiscalização. Se você olhar hoje essas coisas todas que ocorrem no país, você vai verificar que a grande falha também está nos mecanismos estatais de fiscalização. Talvez pela grandeza, pela dimensão imensa, a gente não pode esquecer que o Brasil é a 7ª economia do mundo. Não é um país qualquer. Tem uma força econômica imensa, embora mantenha aí significativas desigualdades sociais, é uma força econômica imensa. E esse problema sempre irá se apresentar. Talvez experimentar um sistema misto. Eu não tenho certeza se isso será um caminho, uma solução. O que eu posso afirmar é que esse modelo que nós tivemos até agora está muito claro que ele não podia subsistir. E, na verdade, com um detalhe importante, né? Quem decide a forma, quem aprova o ordenamento, no caso das campanhas, a legislação que normatiza a campanha, são os próprios deputados e senadores. Exato. Ou seja, os maiores interessados. Exato. Daí a dificuldade em se mudar o sistema político eleitoral, porque quem está dentro e joga de acordo com ele não tem tido, historicamente comprovável, não tem tido assim um interesse, uma vontade de mudá-lo. E como que o senhor vê a questão do Caixa 2? Porque há um discurso em alguns políticos que, na verdade, dizem o seguinte: Caixa 2 não é crime, na verdade o limite estabelecido em campanhas é um limite pequeno, é necessário, quem não faz o Caixa 2 acaba não se elegendo, e eles tentam relativizar essa questão do Caixa 2. Ao mesmo tempo, é já sabido, por denúncias, por delações, inclusive, que o Caixa 2 ele movimentou bilhões de reais e está na raiz do problema da corrupção. É por isso que eu digo, esse sistema político eleitoral tem sido o mais maléfico possível, porque ele, digamos assim, aspas, permite, suscita que se chegue ao Caixa 2. E Caixa 2, evidentemente, é ilícito, não pode subsistir. Isso tem que ser resolvido. E a questão agora, como o senhor avalia a questão que o Supremo, inclusive, coloca algumas doações legais de campanha sob júdice, sob investigação, né? Isso colocou a classe política em Brasília de cabelos em pé. Essa é a questão dramática se ela se mantiver como entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque os candidatos que receberam apoios financeiros, declararam legalmente pela Justiça Eleitoral, ainda assim estão sujeitos a terem problemas em relação a isso. O que seria, no fundo e ao final, criminalizar também o Caixa 1. Ou seja, o Caixa oficial, normal. Ou seja, pelo que a gente está entendendo, leigamente, o que importa para a corte está importando a origem do dinheiro, não a forma como foi colocado na campanha. Exato, e você percebe em relação a isso a consolidação de uma expansão do poder judiciário. Há um magistrado francês chamado Antoine Garapon, tem vários livros traduzidos aqui para o Brasil, em que ele dizia assim: olha, o século XIX foi da supremacia do legislativo, o XX da supremacia do executivo, e o XXI deverá ser o da supremacia do poder judiciário. Se nós verificarmos esses 17 anos do século XXI, nós vamos verificar que o poder que mais se afirmou, eu não diria que é o da supremacia ainda, mas o poder que mais se afirmou é o poder judiciário. Portanto, atos que ontem não passavam pelo crivo do poder judiciário, passam a ser submetidos à apreciação também dessa instância jurisdicional.
Mudando um pouquinho o assunto, o senhor também é diretor, eu gosto muito do ensino do direito, o senhor é diretor-geral e professor das Faculdades de Londrina, também na Universidade Estadual de Londrina, e o senhor, através da Faculdade de Londrina, tem um projeto de trazer bons professores ou grandes mestres de direito aqui para a região. Na verdade, as Faculdades de Londrina têm curso de Direito e de Administração, e especificamente aqui no curso de Direito, nós criamos a Escola de Direito. E essa Escola de Direito tem vários projetos, um dos quais é trazer grandes juristas, grandes nomes do direito para Londrina, para as faculdades. No próximo semestre, nós temos já prevista a vinda do ministro Edson Fachin para uma conferência na Escola de Direito das Faculdades de Londrina. E nós temos também, nesse projeto, Grandes Mestres do Direito, o projeto de trazer mais ou menos uma vez por mês um grande jurista de fora do país. Ótimo. E agora, dia 5 de maio, virá o Paulo Ferreira da Cunha, que é um professor da Universidade do Porto, Portugal, é um intelectual magnífico, tem mais de 100 livros publicados, quase todos na área do direito, mas também em outras áreas. E no dia 23 de maio também a presença da doutora Priscila Machado Martins. Ela é doutora pela Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, e coordena um curso de mestrado na Universidade Central do Chile, em Santiago. E outros juristas também virão dentro desse projeto de trazermos para Londrina os grandes mestres do direito, ministros de tribunais, ex-ministros de tribunais e grandes juristas de outros países, também virão de Portugal, da Espanha, da Argentina, no decorrer agora de 2017, e esse projeto se manterá para os anos subsequentes. Quero agradecer a presença do Dr. Zulmar Fachin aqui no Pauta em Debate. Para a gente encerrar essa entrevista, quero agradecer muito a sua presença. Os estudantes ou quem gosta de direito pode assistir essas palestras? Sim, em princípio, obviamente, são palestras, conferências para os estudantes da Faculdade de Direito, das Faculdades de Londrina, mas também abertas para o público, e não apenas do campo do direito, mas, claro, em alguns, conforme o perfil do conferencista, mais voltados para o curso de Direito. No site das Faculdades de Londrina tem mais informações sobre isso? Estarão esses dados também no site da faculdade. Muitíssimo obrigado pela entrevista, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Agora a gente vai falar para você uma dica muito especial mesmo, de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade, o Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde, ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente, uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente agora vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio,
mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e, como é praxe no nosso programa, deixamos aqui o espaço à disposição de pessoas e entidades citadas em nossa entrevista, querendo colocar o contraponto, uma versão dos fatos diferenciada, uma opinião também diferenciada. O espaço está sempre à disposição. Quero dizer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que desejo que o seu fim de noite seja muito bom, que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha uma semana maravilhosa. Você fica agora com o Jogo do Poder aqui na CNT. Tudo de bom. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.